I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Após um incidente no qual vários trabalhadores ficaram gravemente feridos, os funcionários da fábrica invadiram os escritórios para exigir justiça, pois seu chefe se recusou a assumir a responsabilidade. Logo as coisas se tornaram violentas quando os funcionários começaram a destruir tudo que encontravam. Quando a polícia finalmente chegou, os funcionários se empurraram contra eles, e o Michael pula em um policial para começar a espancá-lo. Mais policiais vêm atrás dele para contê-lo e o prender. Algum tempo depois, o vídeo da prisão do Michael ainda estava online, e os adolescentes gostam de rir disso. Isso faz com que a filha do Michael, Selma, perca a cabeça e ela pega um monte de cocô de cavalo para esfregar no rosto do seu colega de classe. Depois de conversar com a diretora, a sua mãe Elise não sabe mais o que fazer. A Selma tem se comportado muito mal desde que seus pais se divorciaram e o Michael foi enviado para a prisão. Embora recentemente ele tenha sido libertado com uma tornozeleira eletrônica, durante uma noite, enquanto fica com seu pai, a Selma assiste às notícias e descobre que, na América Latina, estão enfrentando uma chuva 1000 vezes mais ácida do que o normal, que matou milhares de animais selvagens. Essa chuva foi causada pela poluição e pelo aquecimento global. Os cientistas preveem que ela chegará no hemisfério norte em breve. No dia seguinte, começa a chover intensamente, e a Elise percebe que a Selma deixou a janela do quarto aberta. Então ela coloca uma toalha no chão para cuidar da água. Então, ela adormece na cama da sua filha, sem perceber que a toalha começa a perder a cor. No dia seguinte, não chove, mas ainda estava muito nublado, e as pessoas seguem de perto as notícias, porque a chuva continua aparecendo em lugares aleatórios no país todo. No trabalho, o Michael percebe que o chão molhado tem uma consistência estranha. Nesse momento, ele recebe uma ligação da Elise, que quer buscar a Selma na escola, mas não vai porque estava muito preocupada com o problema da chuva. Como o carro dela estava na garagem, o Michael terá que levar ela. No entanto, quando chegam à escola, eles descobrem que a turma saiu para andar a cavalo e os alunos deixaram celulares para trás. Eles pegaram a estrada para a floresta para encontrar a Selma, mas todos os pais tiveram a mesma ideia, e há um congestionamento que não os deixa passar. Grandes nuvens escuras já estão se formando acima da floresta, então Michael dirige desesperadamente para fora da estrada para encontrar a sua filha. Enquanto isso, nós vemos que a Selma não sabe andar de cavalo muito bem. Ela estava presa na floresta enquanto seus colegas estavam avançando. Algumas gotas de chuva começam a cair, queimando os galhos no chão e machucando os cavalos, que fogem em pânico e fazem a Selma cair. Quando Michael e Elise se aproximam o suficiente da floresta, percebem que não há espaço para passar com o carro. Então Michael sai do veículo e continua a pé, procurando primeiro os estábulos onde os pobres cavalos estão enlouquecendo. A Selma também estava correndo, e logo ela finalmente consegue voltar. Se reunindo com o seu pai, quando ele sai, eles se apressam e conseguem entrar no prédio de treinamento bem antes de começar a chover. Algumas gotas conseguem passar pelos buracos no teto, queimando o chão. O Michael procura algumas cobertas que pode usar para se cobrir enquanto ele liga para Elise para contar a sua localização. É difícil para Elise dirigir porque a forte chuva estava afetando a visibilidade, mas eventualmente ela encontra o prédio e estaciona do lado de fora para que o Michael e a Selma possam entrar. Enquanto eles voltam para a estrada, eles podem escutar pessoas gritando de dor por conta da chuva ácida. Eventualmente, eles encontram a estrada bloqueada, e novamente eles não podem voltar porque os carros atrás deles estão alinhados, todos com tinta derretendo. Quando a Elise encontra uma abertura, ela dirige para a direita, mas ficou presa em uma seção diferente do congestionamento. Isso permite com que algumas pessoas puxem suas portas e um cara com o rosto gravemente danificado até consegue entrar. Mas o Michael o chuta imediatamente para fora e certifica-se de trancar as portas corretamente. Então a Elise entra em outra abertura e dirige o mais rápido possível, empurrando um monte de carros para fora do caminho no processo. A Selma não aguenta mais o pânico e tem um colapso enquanto observa a tinta no teto mudar de cor. Momentos depois, finalmente para de chover. A área estava repleta de corpos e objetos que foram derretidos por conta da chuva ácida. A família para no estacionamento de um supermercado e pega um monte de roupas e cobertores para se cobrir e cobrir o carro. A Elise liga pro irmão no trabalho, mas ele não pode se juntar a eles porque bloquearam todas as estradas. O Michael tenta ligar para sua namorada, mas só recebe caixa postal. Pelas próximas horas, a família vai embora com a intenção de deixar o país, o que muitas pessoas estão tentando fazer. Durante a noite, o carro finalmente para de funcionar por conta de todo o dano causado pela chuva ácida, e a porta traseira fica presa. O Michael a chuta algumas vezes para poder abrir, enquanto diz a Selma para não respirar caso algum ácido respingue.
Depois, a família vagueia até encontrar um prédio abandonado. O Michael se certifica de que não há outras pessoas dentro e fica surpreso ao descobrir que o lugar estava decorado para uma festa que não pôde acontecer. Há também um gato roubando comida da festa e a Selma quer acariciar ele. Mas a Elise a impede porque pode haver ácido na sua pele. O Michael finalmente consegue entrar em contato com sua namorada e confirma que ela estava bem. Mas logo perde o sinal. A água da torneira estava funcionando, mas eles não podem ter certeza se é seguro ou não. Então o Michael coloca um pouco em uma tigela e deixa pro gato testar. A Selma fica bem brava por usar o pobre animal dessa forma. Imediatamente esvazia a tigela na pia. Pelo menos a Elise encontrou algumas garrafas de água e deixa a Selma tomar. Então, eles têm algumas bandejas de alumínio e fita adesiva para cobrir os seus pés para proteção extra. Minutos depois, a tigela parece derretida, o que significa que a água da torneira não é segura. A única coisa na geladeira é álcool e comida de festa. Então, eles têm isso pro jantar. A Selma estava preocupada porque não acha que podem sobreviver a pé. E quando seus pais tentam discutir ideias, surge uma discussão. Eles gritam um com o outro, sem ouvir a Selma pedindo para que parem. O Michael fica tão irritado que quebra um copo e sai do quarto. Mais tarde, eles vão dormir, mas pode escutar gotas de chuva se infiltrando pelos pontos fracos do teto. A Selma não consegue dormir e decide procurar o gato, apenas para encontrar um rastro de sangue que leva ao corpo do pobre gatinho morto. Chateada, a Selma volta e deita ao lado da mãe para se confortar. Na manhã seguinte, a família volta para a estrada. Não estava chovendo por enquanto, e muitas outras pessoas também estão tentando deixar o local a pé. A multidão fica maior quanto mais horas se passam, e quando finalmente encontram a ponte, há dezenas de pessoas e carros presos. Então foi descoberto que a polícia estava bloqueando o caminho e só permite que pequenos grupos de pessoas passem a cada poucos minutos por motivo de segurança. A multidão não se importa e continua empurrando um ao outro, fazendo com que a Elise se separe da sua família. Quando a polícia finalmente permite outro pequeno grupo passar, a Elise também é empurrada para frente. Ela tenta dizer aos policiais que a sua família estava lá fora, mas eles não se importam e a fazem continuar. Ao atravessar a ponte, ela descobre que há um enorme buraco no meio, explicando a atitude da polícia. A multidão estava ficando mais agressiva a cada segundo, e a Selma quase é esmagada. Então a polícia tem que disparar gás lacrimogêneo para fazê-los recuar. Nesse momento, a ponte faz um barulho estranho, e quando o grupo olha para cima, eles descobrem que a ponte estava desmoronando. Os destroços que caem matam imediatamente algumas pessoas, e o restante começa a correr de volta. Mas as pessoas da frente ainda não perceberam e continuam a empurrar para atravessar, causando um choque entre as multidões. A Elise tenta alcançar a sua família, mas fica presa entre os corpos empurrados, e todo esse caos faz a grade se quebrar. Algumas pessoas caem na água, incluindo a Elise, cuja pele começa a queimar imediatamente por conta do ácido. A Selma percebe isso e deixa a ponte para correr para a margem, desesperada para resgatar a sua mãe. No entanto, Michael a segue e a impede antes dela tocar na água. Então agora, eles devem assistir em lágrimas o corpo morto da Elise flutuar. Como a ponte não pode mais ser usada, a polícia leva o restante da multidão para uma base militar. O Michael consegue ligar para sua namorada, mas ela não responde. Em seguida, a multidão é dividida em vários caminhões militares, e eles compartilham a pequena quantidade de água engarrafada que tem durante a viagem. Eventualmente, os caminhões encontram a estrada bloqueada, então os soldados fazem com que tudo saiam dos veículos para continuar a pé, usando fumaça vermelha como sinal para que ninguém se perca. Nesse momento, eles percebem as nuvens escuras se aproximando. Então, começam a correr o mais rápido que podem. A Selma estava fraca e continua tropeçando. O Michael tem que ajudar ela a se levantar e apoia ela enquanto se movem. Esse atraso faz com que eles percam a multidão, mas felizmente o Michael encontra um túnel nas proximidades e rapidamente retira todas as folhas e terra para fazer um espaço suficiente para eles se esconderem antes da tempestade começar. Há tanta chuva caindo que parte dela estava entrando no túnel e derretendo a terra. Então o Michael e a Selma têm que continuar se movendo no escuro. O Michael eventualmente escorrega e cai, fazendo com que a umidade ácida o faça sangrar. Momentos depois, finalmente eles encontram a cena do túnel. Parou de chover, mas o telefone do Michael estava sem bateria para poder pedir ajuda. A dupla continua viajando por horas e eventualmente encontram algumas casas, mas ninguém atende às batidas desesperadas do Michael. O cansaço e a dor finalmente o dominam e ele desmaia no chão. Então a Selma chora no meio da rua, pedindo ajuda. Quando Michael acorda, descobre que estava dentro de uma das casas pertencentes a Deborah e o seu filho. A Deborah compartilha um pouco de água engarrafada e roupas limpas com eles, mas se recusa a compartilhar a sua comida, porque só tem o suficiente para ela e o menino. A Selma vagueia pela casa e encontra um quarto cheio de manchas de ácido, com uma estranha máquina protegida por plástico. Quando estava prestes a tocar nela, a Deborah a impede, explicando que é importante para a diálise do seu filho.
O Michael se oferece para ajudar a trazer a máquina para baixo para que o menino não seja exposto ao ácido. E a Deborah fica tão grata que aceita compartilhar um pouco de comida com eles e deixá-los passar a noite. Então Michael pega um machado emprestado e tenta entrar na casa vizinha. Mas as nuvens escuras estão se aproximando, então ele precisa se apressar antes de fazer qualquer progresso. A tempestade começa a ficar furiosa do lado de fora, e a Deborah sabe que a casa não vai aguentar muito tempo. Então, ela toma uma decisão muito difícil. O Michael escolhe dormir na garagem ao invés de pegar um quarto só por segurança. E uma vez que ele e a Selma estão instalados, a Deborah tranca secretamente a porta deles. Então ela vai deitar com seu filho para cantar para ele poder dormir, enquanto espera pelo fim. Logo, muitos pontos ao redor da casa começam a derreter, especialmente as torneiras da água. A tinta mancha as paredes como se fosse sangue, e uma fumaça horrível começa a sair do aquecedor. O Michael e a Selma acordam com esse barulho da casa se desfazendo e lentamente tentam verificar os seus anfitriões, apenas para encontrar a porta trancada. Conforme os gases tóxicos começam a alcançar a Deborah e o menino, o andar de cima finalmente desaba e o Michael tem que arrastar a Selma para longe da porta enquanto ela grita o nome dos meninos. Ela não quer abandonar seus novos amigos, mas o Michael apenas a empurra para dentro do carro da Deborah antes de abrir a garagem e partir. Estava extremamente escuro lá fora, e o Michael faz o possível para dirigir rápido apenas com as luzes dianteiras como guia. O carro é elétrico, e a voz do computador continua anunciando que os sistemas estão falhando, a ponto de forçar o carro a parar para a segurança dos seus passageiros. O Michael bate algumas vezes para fazê-lo funcionar novamente e continuar dirigindo, sem de fato um destino em mente. Depois de viajar por horas sem chuva, eles encontram nada além de mais campos abertos, e o Michael para o carro. A Selma tenta fazê-lo admitir que estava perdido, e o Michael perde a paciência gritando com ela antes de sair do carro. Logo a perna do Michael começa a queimar, então ele volta para o carro e descobre que a Selma sumiu. Ela estava tentando fugir, mas também tem problemas com o chão queimando. Então ela sobe em cima de uma estrutura que estava afundando. O Michael escuta seus gritos e dirige na sua direção, mas o carro também começa a afundar na lama. Então ele precisa continuar a pé. Ele alcança a Selma a tempo e a carrega nas suas costas, o que significa que suas pernas ficam gravemente queimadas e enquanto se movem, eles conseguem chegar ao carro novamente e subir nele, onde o Michael desmaia. Na manhã seguinte, a Selma acorda ao escutar um caminhão e descobre que o exército veio resgatá-los. A dupla é levada para um abrigo seguro e o Michael recebe atendimentos médicos, enquanto a Selma pergunta sobre o seu tio. Eles não o encontraram em nenhum banco de dados do abrigo, mas encontraram o nome da namorada do Michael, que infelizmente estava morta. Quando a Selma finalmente é permitida ver o seu pai, ela o conforta e decide não contar a ele as más notícias. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?